Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Indústrias processadoras de soja e tradings, principalmente no sul do país, estão procurando soja no Paraguai. China importou uma quantidade recorde de soja no mês de junho, aumentando 71% em relação ao ano anterior. Preços do milho seguem avançando na maior parte das regiões produtoras. Vamos falar sobre integração lavoura, pecuária e floresta. Tecnologia que vem apresentando excelentes resultados. E vamos falar também sobre mercado de grãos, milho, soja e outros componentes importantes da economia nacional. O Agora Agro já está no ar. Com o aperto na oferta e o forte ritmo da comercialização, registrado até o momento aqui no Brasil, as indústrias processadoras de soja e tradings, principalmente no sul do país, estão procurando soja no Paraguai. A consultoria Safras e Mercado acredita que o volume importado pelo país, não só do Paraguai, pode chegar a 1 milhão de toneladas. Seria um total de compras inédito, mas é possível que esse número seja alcançado. A consultoria lembra que cerca de 93% da safra 2019-2020 já foi negociada, bem acima da média para o período, que é de 75%. É claro que as indústrias ainda têm um certo estoque. O país não esmagou tudo isso, não exportou tudo isso, mas o grande fator para ter pouca soja disponível foi a exportação. O ritmo dos embarques no primeiro semestre, ele foi muito forte, superando todas as expectativas. E o Brasil exportou 60 milhões de toneladas de janeiro a junho, 38% acima das 43 milhões de toneladas exportadas no mesmo período do ano passado. A compra de produto no Paraguai, ele faz sentido, principalmente para os estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Nesses estados que fazem fronteira com o país vizinho, o custo logístico faz sentido. Agora, a consultoria explica também que a situação dos compradores gaúchos, eles enfrentaram uma quebra na safra e têm necessidade de trazer soja de outros estados ou de outros países. A China importou uma grande quantidade de soja, recorde no mês de junho, aumentando 71% em relação ao ano anterior. Pelo menos é o que informa a Reuters, citando dados alfandegários agora do mês de junho. E apontou que a China importou 11 milhões de toneladas de soja ante 6 milhões e 500 mil toneladas no ano anterior e 9 milhões de toneladas em maio de 2018. As exportações do Brasil aumentaram desde março, uma vez que os preços estavam baixos e as margens de queda para junho foram boas. E como resultado, os processadores reservaram muitos embarques no início deste ano. As trituradoras de soja tiveram que restringir as operações devido à escassez de suprimentos. As trituradoras de soja chinesas, que no início deste ano tiveram que restringir as operações devido à escassez de suprimentos, agora estão enfrentando dificuldades para aumentar os estoques. As importações deste mês devem permanecer acima dos níveis normais, mas os números de agosto podem cair. De acordo com os dados divulgados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, os preços do milho seguem avançando na maior parte das regiões que são acompanhadas. Vendedores têm limitado a oferta no mercado doméstico, enquanto demandantes estão interessados em adquirir novos lotes. Na semana passada, por exemplo, o indicador Exalc BMF Bovespa, lá em Campinas, em São Paulo, voltou a operar acima de R$ 50 a saca de 60 quilos. E agora, na última sexta-feira, dia 10, fechou em R$ 50,23 a saca de 60 quilos, uma alta de 1,1% frente à semana passada.
No campo, a colheita está em ritmo maior no centro-oeste, mas não o suficiente para pressionar os valores. No geral, em Goiás, Mato Grosso e no Triângulo Mineiro, as atividades são favorecidas pelo tempo seco. Já em São Paulo e Mato Grosso do Sul, os trabalhos de campo ainda estão lentos e atrasos na entrega influenciam a sustentação dos preços. Nestes estados e também no Paraná, chuvas pontuais limitam as atividades. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre integração lavoura, pecuária e floresta, tecnologia que vem apresentando resultados excelentes, e vamos falar também sobre mercado de grãos, milho, soja e outros componentes importantes da economia nacional. Nós voltamos já, é um minuto só. E agora você vai acompanhar uma entrevista sobre integração lavoura, pecuária e floresta. Confira. Eu estou na Fazenda Varjão, no município de Inaciolândia. E nessa propriedade, já há mais de 10 anos, vem sendo implantado o sistema Introdução Lavoura, Pecuária e Floresta. E um trabalho que está sendo realizado pelo Abílio Pacheco. O Abílio é pesquisador da Embrapa e também o dono aqui da fazenda. E esse trabalho que ele vem realizando vem dando assim um resultado fantástico, não só na produção de soja, de milho, como também da parte de reflorestamento e principalmente na área da pecuária. É isso mesmo, Abílio? Exatamente, Tony. Essa é uma experiência que nós começamos há uns 10 anos, né? E a cada ano é uma surpresa agradável que a gente tem desse sistema integrado. Eu costumo dizer, das vezes que eu tenho a oportunidade, que essa é uma tecnologia que tem grande aderência para o pecuarista, que seja de corte ou de leite. Porque não existe nenhum impedimento, aliás, existem só benefícios para você produzir na mesma área, ou madeira e leite, ou madeira e carne. E grãos também. Exatamente, na fase de implantação aí você entra com a lavoura, né? Por isso que chama integração, lavoura, pecuária, florestas. Então você produz na mesma área soja, no nosso caso hoje a gente faz 2 safras de soja, madeira e proteína animal, no caso a carne. Em relação à pecuária, quais são os resultados que você vem obtendo aqui na sua propriedade? Olha, os dados são assim bem interessantes. Pra você ter uma ideia, por exemplo, a média nacional da pecuária de corte no Brasil, um dado que é aceita, são 7 arrobas de boi por hectare. E hoje nós produzimos aqui nessas terras 18 arrobas de boi por hectare, mais 45 metros de madeira. Então é uma otimização muito grande do uso do fator de produção terra e que ele traz também esse sistema de produção um viés da sustentabilidade que é buscado por toda a humanidade, que você tem que achar um sistema que produza mais, mas que garanta a terra produtiva para as gerações futuras. E esse sistema oferece isso. De maneira geral, o nosso pecuarista, ele está preparado para isso aqui? Para esse tipo de tecnologia? Isso, é um esforço, sabe, igual esse evento que nós estamos aqui promovendo hoje, né? Justamente para levar esse conhecimento, para compartilhar no sentido de ver se sensibiliza. É um processo lento, sabe, mas a gente observa que já existe uma sensibilização grande para a adoção desse sistema. Existem uns estudos aí que fizeram da Klefman, que foi contratada para fazer, e integração lavoura-pecuária, que é uma tecnologia que já está sedimentada, que nada mais é que você plantar soja e depois produzir o boi safrinha, né, bota braquiária, que é um antecessor da nova safra, então já está bem. Agora, a integração lavoura-pecuária-florestas, ele equivale a aproximadamente 15% no Brasil, dos 12 milhões de hectares considerados para integração lavoura-pecuária. Então, quando você põe floresta, que é o ILP-F, esse F é de florestas, aí a estimativa é que gira por volta de 15% desses 12, que daria uns 2 milhões de hectares no Brasil. E uma vez eu vendo o ex-presidente da Embrapa falando uma coisa que me chamou muita atenção. Na percepção dele, o plantio direto, que hoje é disseminado no Brasil da maneira generalizada, levou-se 10, 12 anos para que ele chegasse no estágio de adoção que está hoje. E ele acredita que esse sistema de produção vai passar pelo mesmo processo. E eu entendo da mesma forma.
Nós temos que entender também que o Brasil é o único país no planeta privilegiado que permite esse sistema, né, Abílio? Exatamente. Isso aqui, sabe, eu tenho ido algumas vezes no exterior aí para compartilhar esse conhecimento e é uma situação muito privilegiada, sabe? Você conseguir no mesmo ano 5 safras, sabe? É uma coisa, nenhum país do mundo consegue isso. E tem vários casos que têm sido conseguidos no Brasil, no mesmo ano. Nós temos aqui um exemplo que nós poderíamos triplicar ou quadruplicar a produção de alimentos no Brasil e fazer um produto muito mais barato, mais rentável e abastecer quase que o planeta. Exatamente, Toninho. Da primeira vez que eu fui chamado para um convite do MAP e do Ministério das Relações Exteriores para ir aos Estados Unidos falar com um grupo de investidores, eu fiquei pensando, mas por que eu vou lá? Além do mais, me deram 15 minutos para expor, né? Um tempo muito curto. Falei, viajar a noite inteira para falar 15 minutos. Mas a leitura que eu vim após esse evento é o seguinte: as cabeças pensantes do mundo, essas maiores lideranças, a grande preocupação é, hoje nós somos 7 bilhões e meio de pessoas no planeta Terra. 2050 já se sabe que vamos ser 9. E isso. Né? E todo mundo tendo que comer aqui. Então, a busca por sistema de produção que produza mais alimento e que garanta a sustentabilidade, isso está sendo muito intenso, sabe? E esse sistema aqui, ele traz essa característica. Você vê, lá na Boa Vereda, onde nós começamos, esse dia eu fui no evento lá em São Paulo, aquele One Agro da Syngenta, os grandes líderes lá, e aí eu tive, assim, a luz de ir lá fazer uma análise do solo, onde nós implantamos há 10 anos atrás, para comparar como estava o solo no início. Teor de fósforo, teor de matéria orgânica, tudo elevou. Aí o que chama atenção, como é que uma terra dessa, produzindo 18 arroba de boi, 45 metros de madeira por hectare, todos os anos, e o solo ainda tem uma vida e melhora, o solo melhorou significativamente nos principais quesitos, mesmo depois dessa exploração. Então, o que deixa de uma maneira mais assim contundente o viés da sustentabilidade desse sistema. O solo está produzindo muito mais e ainda está muito mais produtivo que antes. Abílio, só para finalizar, vocês fizeram uma pesagem dos animais para apresentar nesse evento aqui de hoje. Qual foi o resultado dessa pesagem dentro desse sistema? Isso foi uma surpresa muito boa. A sorte é que eu não estava sozinho, né? Porque pode falar que estava mentindo. Mas no dia 24 de maio, 24 de maio, 30 dias atrás, nós viemos aqui e pesamos 70 garrotes. Eles deram 362 quilos de peso médio. Aí nós demos 2,5 kg de ração, colocamos nesse espaço aqui de 35 hectares, 70 cabeças. E fomos dando a ração para eles durante 30 dias. No final de 30 dias pesamos, com a expectativa que eles iam estar com 392, ganhando 1 quilo por dia. E aí pesamos ontem à tarde, deu 415 de peso médio. Muito além da expectativa. Aqui, a hora que você vê cada animal aqui produzir 54 quilos de carne, vamos botar, em um mês, isso é uma coisa, quase 2 quilos por dia. Se você tem 70, então quase todo dia estava sendo produzido aqui 140 quilos de carne. É um trem, sem contar a madeira. É uma coisa espetacular. E sem contar os benefícios do solo, que é o mais importante. Exato, exatamente. Por você ter uma ideia, a outra fazenda lá, a gente trabalha muito em parceria com a UFG. Então, já desenvolveram lá várias dissertações de mestrado, tese de doutorado. Eu sempre apoio e sinto muito feliz por poder apoiar e ganho muito com isso. Aí, uma das estudantes fez uma avaliação da serrapilheira. Serrapilheira são os galhos, folhas e sementes que caem no solo. Ela fez a avaliação, qual que é a contribuição dessa serrapilheira, que volume é esse? Chegou à conclusão que são 6 toneladas de matéria seca por hectare ano que as árvores põem no seu solo. Matéria orgânica. Eu acho que depois de tudo isso, o pecuarista que tiver dúvida ainda pode ter certeza absoluta. Começa a arrendar sua fazenda para cana, para soja, porque quem não entrar dentro dessa tecnologia, com toda certeza, ou vai vender a fazenda ou vai arrendar. Olha, eu posso garantir, sabe, que com essa experiência eu já venho fazendo um pedaço a cada ano, né? E a cada ano que passa acontecem coisas que me surpreendem positivamente. Há pouco tempo nós participamos de um prêmio da Câmara de Indústria e Comércio Brasil-Alemanha, que chama Prêmio Von March de Sustentabilidade. Nós submetemos essa experiência lá e ganhamos o prêmio. Então, para você ganhar um prêmio desse, foi avaliado por boas cabeças para ver. Então, a Fazenda Globo Rural, nós ganhamos o prêmio de Fazenda Sustentável. Então, essas coisas, do jeito que eu tenho sido chamado para compartilhar, é uma afirmação muito grande de que parece que eu fiz a escolha certa. Esse é o meu sentimento hoje.
E depois do intervalo nós vamos falar sobre atualizações, vamos falar sobre mercado de grãos, milho e soja e outros componentes importantes da economia nacional. Nós voltamos já, é um minutinho só. Eu vou conversar agora com Cristiano Palavro. O Cristiano ele é agrônomo, especialista em commodities e analista da ARC Mercosul. É uma pessoa que conhece bem o mercado, tanto interno quanto externo, principalmente de soja, milho, e é justamente sobre isso que nós vamos falar. Cristiano Palavro, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa, pela sua participação, para a gente discutir aí um tema muito interessante, que são os mercados de soja e milho, tanto local, nacional quanto internacional. Tudo bem? Tudo bem, Antônio. Prazer estar de volta ao seu programa. Muito obrigado. Cristiano, parece-me que nós vamos ter agora para essa próxima safra, e segundo informações de mercado, já a quantidade de soja comercializada no mercado futuro parece que está sendo assim meio grande, né? A turma está doida atrás da soja, né? Perfeito, Antônio. A gente tem valores muito interessantes, né? Margens muito interessantes nesse ano. Infelizmente, o produtor já tinha comercializado grande parte da sua safra 19-20, então ele aproveitou, vamos dizer assim, esses valores acima de R$100, né? Apenas com uma pequena parte da sua produção de 2019-2020, mas para 2020, 2021, ele já começou a sua comercialização com preços altos, preços elevados, na casa aí, vamos falar aqui em Goiás, acima de R$90. Então ele aproveitou essas boas margens e já antecipou bastante venda. A gente está com níveis de vendas futuras bem acima da média normal dos últimos anos. Começamos com uma safra que tem um grande potencial aí de incremento de área e, se o clima ajudar, incremento de produção também. Uma coisa que me preocupa muito, e que inclusive saiu agora, isso é recente agora, em relação a uma possível falta de produto químico. Parece-me que algumas empresas já estão com alguma deficiência disso aí. E outro detalhe é o dólar. Nós estamos com dólar acima de 5, já vendemos acima de 5 e estamos comprando bem acima de 5. Você acha que o dólar vai permanecer nessa faixa de 5, 5,20 por aí? Antônio, a gente tem fatores novos, né, no mercado, especialmente a nossa taxa de juros extremamente baixa, que afastam, de certa forma, capital especulativo aqui para dentro do país. Então, realmente, investidores que aplicariam seus dólares aqui no país para render com tranquilidade e segurança, numa renda fixa, em outros fundos de investimentos, eles já não estão tão atraídos com uma Selic de 2,25, podendo cair para 2 no final do ano. Isso já tira o dólar de patamares como a gente viu aí nos últimos anos, já afasta ele daquele patamar de 4 ou até mesmo abaixo de 4. Porém, penso eu que a gente tendo uma solução mais definitiva para a Covid-19, um tratamento, uma vacina, isso vai trazer de volta otimismo aos mercados, vai trazer mais apetite por risco por parte dos investidores e isso deve trazer, sim, um enfraquecimento do dólar frente a várias moedas globais, especialmente as emergentes como o real. Então eu acho que o patamar de hoje é um patamar alto e com o encerramento da Covid-19 a gente tem chance de retornar a patamares abaixo de 5. Porém, como eu falei inicialmente, longe daquela realidade de patamares próximos dos 4, já que a nossa composição até de taxas de juros, ela já é bem diferente hoje. Se você fosse um produtor de soja, de milho, e você, hoje, nesse momento agora, você comercializaria uma boa parte da sua safra?
Sem dúvida, Antônio, esse é o nosso papel lá na RC, né? Realmente trazer essas orientações para o produtor e baseado até no que você comentou na sua fala anterior. Se a gente tem as compras sendo realizadas num patamar de dólar bastante alto, a gente tem possíveis faltas de produtos aí no mercado, como você colocou, e a gente tem uma percepção que mais para o final do ano a gente pode ter uma vacina chegando aí, o risco está sobre o câmbio. Então, aproveitar esses patamares atuais para fechar pelo menos os custos de produção me parece bastante razoável e os produtores sabem disso e estão aproveitando sim. Bom, o agro não para, não vai parar e, pelo contrário, vai continuar crescendo. Em relação a milho agora, nós sabemos que o Brasil é um grande... usa muito milho porque nós temos muitos suínos, muitas aves, produção de carne de aves, bovinos de corte, bovinos de leite. Sua tendência para o mercado do milho, o que você falaria para um produtor hoje de milho? Bom, Antônio, a gente está em plena colheita, né? Sim. Então, era natural que os preços começassem a observar uma certa pressão de baixa nesse momento, mas a oferta ainda está restrita. A colheita está mais lenta do que em 2019, as vendas antecipadas do milho foram muito significativas, então o mercado ainda está com oferta restrita, por isso que os preços ainda se sustentam bastante. Soma-se a isso o dólar forte, com as exportações ganhando muito ritmo nas últimas semanas. Então, eu vejo uma tendência de o milho ter um certo resfriamento de preços com o avançar da colheita, a entrada de maior oferta, mas as projeções de estoque para o final do ano ainda são de estoques restritos. O nosso consumo interno, ele é um pouco menor do que as projeções antes da Covid, mas ainda é um consumo muito sustentado. Estamos exportando muitas carnes, o mercado interno ainda está aquecido. É claro que a gente vai ter uma menor rentabilidade das famílias, que pode afetar consumo, mas a exportação está puxando bastante. Então, há pouco espaço para o milho cair de forma significativa nessas próximas semanas e meses. Era justamente isso que eu estava imaginando. E tem mais um detalhe interessante, né? Parece que a China também tem algum probleminha aí com estoque meio baixo e ela está preocupada com isso, né? Exatamente. A China, os números da China, eles são uma certa incógnita, né? Eles não têm tanta clareza em números, mas sim, eles estão vivendo uma realidade. A China é o grande puxador de demanda hoje, enquanto países da Europa, da América, outros países estão tendo a sua demanda diminuída pela Covid-19, a China vem em recuperação da febre suína, os rebanhos estão sendo recompostos e eles estão comprando muita soja, ritmo recorde, né? E agora passaram a ser mais agressivos nas compras de milho para a reposição de estoques. Então, se não fosse a China, a gente teria uma demanda muito diferente do que é hoje. Eles são grandes puxadores aí do nosso mercado. Tá certo. Bom, eu conversei com Cristiano Palavro. O Cristiano é agrônomo, especialista em commodities e analista de mercado da ARC Mercosul, uma das mais importantes empresas, vamos dizer assim, do planeta. Ô, Cristiano, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e nós esperamos você mais vezes aqui, correto? Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, Antônio. Estou à disposição sempre. Tá, e quem quiser conversar com o Cristiano, liga para ele e peça informação. O telefone dele é o 996346382. Obrigado, Cristiano. Até o próximo. Valeu, Tom. Até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: 1 grama de exemplos vale mais que 1 tonelada de conselhos. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.